Bom dia, pessoal! Bom dia, galera! Como que vocês estão nessa manhã de sábado? Manhã gostosa, não está mais aquele, o friozão não está nos deixando, né? Hoje nós estamos aqui nesta manhã, eu e o Julian. Bom dia, Julian! Bom dia, professora Jane. Bom dia para todo mundo que já está aqui com a gente. Vamos entrando. Isso, vamos entrando e vamos lembrando de compartilhar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um tabu, na verdade, né? Que é a questão da incontinência urinária. Esse mal que afeta aí várias pessoas e independente da idade, né? Tem muitas pessoas que acham que só os idosos sofrem de incontinência urinária, mas esse mal pode acarretar aí nas pessoas em qualquer fase da vida, né? Mas a gente sabe que com a idade ele se agrava, né? Um pouquinho mais, tem mais probabilidade de estar desenvolvendo e é uma coisa que preocupa muitas pessoas, envergonha muitas pessoas, porque tem toda essa questão, né? Da gente estar falando ali sobre os nossos órgãos genitais, né? Então as pessoas têm muita vergonha de estar falando e os idosos se preocupam muito também por ter de repente necessidade de estar usando roupas íntimas descartáveis, né? Fraldas ou aqueles absorventes, voltar a ter que usar isso quando está tendo problemas de incontinência urinária, né? E algumas pessoas acabam por vergonha não falando, não procurando um médico e a coisa vai se agravando, né? Nós sabemos que acima de 40 anos, a cada 4 pessoas, uma pessoa sofre de incontinência urinária. É uma quantidade muito grande. No Brasil tem dados que nós temos mais de 10 milhões aí de pessoas que sofrem de incontinência urinária. Então hoje o que eu vou estar falando para vocês? Dando algumas dicas, né? De como a gente pode estar controlando esse xixi, né? E tanto nos homens como para as mulheres. E a gente sabe que, na verdade, a incontinência urinária ela afeta mais as mulheres, mas tem vários homens que têm problemas também de incontinência. E os homens, como sempre, né, eles têm mais dificuldade ali de estar procurando ajuda médica, tudo, acabam demorando muito e o problema vai se agravando, tá? Então nós vamos fazer hoje, nós não vamos estar usando material, tá? Nós vamos fazer uma partinha da aula deitado, que é bem importante, que eu quero ensinar para vocês essa questão da consciência corporal, que a gente precisa ter essa consciência corporal, entender o que é o nosso corpo, entender o que é o assoalho pélvico. Ele que é a grande chave, na verdade, desse controle, né, da nossa bexiga ali. Esse assoalho pélvico é um músculo que fica aqui embaixo e chama já, a gente fala assoalho porque ele é aqui no finalzinho, né? E ele é como se fosse uma rede, né? Ele é grande ali e suporta todos os nossos órgãos internos aqui, né? Nossa bexiga, no caso das mulheres ali, o útero, né? Quando a mulher engravida, tem que sustentar ali todo aquele peso. Então, ele é um músculo como qualquer outro do nosso corpo. Só que a gente não consegue visualizar ele está ali internamente. Mas ele é um músculo e todo músculo precisa ser trabalhado, precisa ser fortalecido para que ele sustente aí os nossos órgãos, né? Nesse caso. O que acontece? Algumas pessoas, durante a vida, a gente vai envelhecendo, às vezes vai engordando, vai mudando o peso, e daí nós vamos tendo mais dificuldade, vai sobrecarregando mais esse músculo, esse assoalho pélvico, entendeu? Então, a gente precisa fortalecer ele, é muito importante que ele esteja fortalecido. E os exercícios que eu vou estar ensinando, a gente pode estar fazendo a qualquer hora do dia, enquanto você está lavando uma louça, enquanto você está varrendo um quintal, enquanto você está assistindo uma TV,
entendeu? Porque, na verdade, a gente vai estar fortalecendo esse músculo lá dentro, lá internamente. Ninguém vai estar vendo. É diferente do músculo do braço, por exemplo, do bíceps, que você precisa trabalhar ele aqui, ó, pegar um pezinho, né, levantar, e você consegue visualizar ele. Esse não, esse é lá dentro, a gente não consegue ver, mas você consegue ter consciência de que você está contraindo e relaxando ele. E é essa consciência que eu vou estar mostrando para vocês de que forma que a gente consegue fazer esse exercício, tá? São algumas dicas e é muito importante, gente, ó, às vezes você não tem esse problema hoje, né? Mas a gente sabe que com o tempo acaba acarretando e a gente acaba desenvolvendo algumas doenças aí no processo nosso de envelhecimento. Então é importante a gente trabalhar a questão da prevenção. Eu não tenho hoje, mas eu posso vir a ter, então eu preciso me prevenir ali. Então a gente vai trabalhar esses exercícios nessa questão da prevenção. Então é importante que vocês compartilhem já logo no começo dessa live, compartilhe nos seus grupos de família, com os amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essa nossa aula aqui hoje. Antes de eu iniciar os exercícios, eu queria falar duas coisinhas, fazer dois agradecimentos muito importantes, tá? O primeiro agradecimento é porque essa semana, quarta-feira, eu fiz aniversário, eu cinquentei, fiz 50 anos e eu tive durante a semana inteira, desde domingo até sexta-feira, eu tive demonstrações de carinho, de afeto, assim, grandiosas. Ganhei várias festas de aniversário, com bolo, com salgado, com tudo que eu tenha direito. Durante a semana toda aí nas minhas turmas, mensagens de carinho, abraços de longe, vídeos que me mandaram e de alguns grupos que hoje, por causa da pandemia, eu não estou mais trabalhando, né? Algumas pessoas, os presentes que eu recebi. Foram tantas demonstrações de carinho, até serenata, serenata eu ganhei durante uma aula minha, as meninas fizeram uma serenata, chegaram cantando lá, foi uma coisa emocionante, eu nunca vivi tanta emoção durante uma semana toda como eu vivi nessa. Então eu gostaria de agradecer assim, muito, muito de coração por cada demonstração de carinho, tá? Já vivi aí meio século de vida, eu espero poder viver mais meio século pelo menos, tá bom? Um beijo grande para vocês. E o outro agradecimento importante que eu não posso deixar de falar é que essa semana, na quinta-feira, foi feito aqui no Instituto o drive-thru. Lembra que na semana passada eu fiz o convite para o pessoal vir trazer os alimentos, que toda segunda-feira nós temos o projeto aqui da Cozinha do Amor, que prepara mais de 150 marmitas solidárias que é distribuídas nas geladeiras solidárias e para algumas famílias carentes aqui da nossa cidade. E para que isso tudo aconteça, né, esse projeto lindo aconteça, a gente precisa de doações. Então, de alimentos, né, para que a gente possa preparar essas marmitas. E na quinta-feira, vários alunos vieram até aqui, não só alunos, como pessoas que não frequentam ainda o Instituto, mas conhecem o projeto. Então elas vieram até aqui para poder trazer o seu alimento, tá ok? E daí nós recebemos cerca de, deixa eu só pegar minha colinha aqui, ó. Nós recebemos 393 quilos de alimentos foram recebidos na quinta-feira. Além disso, tem algumas pessoas que gostam de fazer também a doação em dinheiro, porque a gente precisa comprar as embalagens, a gente precisa comprar, muitas vezes a gente não consegue ganhar as carnes, né? Então precisa comprar os temperos. Mas foram vários alimentos que nós recebemos. E desses 393 quilos que estão aqui já, vão ser preparadas muitas marmitas aí, toda segunda-feira.
Só que algumas pessoas entraram em contato, né, comigo ou com a Bia. Eu não consegui levar, eu tive um médico no dia, eu tive um problema, um imprevisto e não consegui levar. Então, eu vou deixar um recadinho importante aqui para que vocês podem estar ligando para a gente, mandando uma mensagem para que a gente possa estar buscando aí na sua casa esse alimento, tá? Se vocês não quiserem e não puderem trazer até aqui, porque o Instituto está aberto aí de segunda a sexta, né? Mas se você não puder trazer, você entra em contato que a gente vai estar ligando para você, tá ok? Então nós vamos iniciar a nossa aula. Hoje nós vamos fazer sem música, sem som, porque na verdade eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão dessa consciência corporal que a gente precisa ter, tá ok? Então nós vamos fazer, uma partinha deitada. Se por acaso você não conseguir deitar aí na sua casa, preste bastante atenção, que eu sempre falo, essa live vocês podem estar ouvindo agora e estar assistindo e fazendo depois, tá ok? Mas se você conseguir, é bem legal, porque você vai perceber agora, vai aprender comigo agora essa questão da consciência corporal, tá? Então nós vamos fazer essa primeira parte deitada. Uma coisa importantíssima, Juliana, antes de se fazer essa aula, é sempre importante a gente ir ao banheiro e fazer xixi. Eu não posso fazer exercícios para essa região do períneo, para essa região do assoalho pélvico com a bexiga cheia. Ela tem que estar vazia. Então corre lá no banheiro, faz xixi, tá? Enquanto a gente vai se preparando aqui. Como eu disse, nós não vamos utilizar hoje material. Vou fazer uma partinha deitada, sentada e terminamos em pé, porque como eu falei, essa musculatura a gente pode trabalhar a qualquer momento aí, qualquer hora do dia, enquanto tá trabalhando, enquanto tá lavando a louça, tá ok? Então vamos lá, eu vou deitar, abdômen para cima. Vocês podem estar também num colchonete no chão, tá ok? Vamos deixar os nossos joelhos dobrados, flexionados, tá? Para o quadril ficar bem encaixado aqui no colchão, ou no sofá, ou na cama que você estiver aí, tá? Aí nós vamos deixar as mãos do lado do corpo. E agora, o que a gente não pode fazer nesse exercício, nós temos que ter consciência assim, que a contração muscular vai ser lá dentro, bem internamente. Então eu não vou contrair as minhas coxas, eu não vou contrair o meu bumbum e nem o meu abdômen. Agora é lá interno, tá? Esses exercícios, eles foram criados por um ginecologista que chamava Arnold Kegel. Ele que criou esses exercícios, porque ele começou a ver que as pacientes dele, ele era ginecologista, né? Estavam tendo problemas de incontinência urinária depois de uma certa idade, e ele foi pesquisar e ele viu que na Índia as mulheres não tinham tantos problemas assim de incontinência urinária, e isso despertou um interesse nele. Por quê? Aí ele foi ver que as mulheres indianas praticavam muitos exercícios como a yoga, porque a yoga ela traz durante toda a prática uma consciência corporal muito grande. O tempo todo você tem que estar respirando, prestando atenção no seu corpo, e daí ele criou esses exercícios, né? Então nós vamos estar desenvolvendo agora, corpo bem relaxado. Traga toda a sua atenção para este momento, esqueça tudo que você tem que fazer depois, é agora. Preste atenção no seu corpo, na sua respiração. Nós vamos respirar de maneira normal, puxando o ar pelo nariz e exalando pela boca, tá? Puxando o ar pelo nariz e exalando pela boca. E agora eu vou trazer a minha consciência, o meu pensamento na minha região baixa aqui, tá? Eu vou contrair internamente, apertando como se eu estivesse segurando o xixi.
Não vou apertar a barriga, não vou apertar a coxa, não vou mexer no meu pé, nem no bumbum. É só lá dentro, internamente. Então, eu vou apertar, contrair e soltar, relaxando. Apertar, contrair e soltar, relaxando. Aí em casa eu quero que vocês experimentem fazer isso, porque o que acontece? Quando a gente não tem essa consciência corporal, muitas vezes eu vou contrair lá, eu aperto o bumbum junto, ou eu contraio o meu abdômen, e eu não quero, é só lá dentro, só internamente. E agora, você pensa bem, contrai, aperta e relaxa, solta. Como eu falei para vocês, é uma musculatura que a gente não consegue ver, mas a gente consegue sentir. Vocês não estão me vendo aqui, né? Mas eu estou contraindo e relaxando essa musculatura, tá? Agora, como é que a gente vai praticar e fazer esses exercícios durante o dia? Vocês podem... O ideal é quando a gente consegue dividir em 3 etapas, por exemplo. Então, de manhã, ó, eu tenho que levantar, fazer o meu xixi, esvaziar a minha bexiga e daí eu venho para o exercício, tá? No início é muito... Você pode fazer depois, em pé, andando, né? Mas no início, para a gente aprender a ter essa consciência, na primeira fase, é sempre bom a gente fazer deitado, porque daí a gente consegue ter mais consciência corporal, fazer de uma maneira mais correta. E depois você vai ficando craque, aí você vai fazendo em pé, deitado, tudo quanto é jeito, tá? Até de ponta cabeça. Aí vamos lá, ó. Como que a gente vai dividir? De manhã eu levantei, fiz xixi, vou fazer meu exercício antes de tomar o meu café, que a bexiga tá bem vazia. Aí eu faço a contração e o relaxamento durante 10 vezes. Faça 10 repetições. Levantou, vai para o seu dia. À tarde, faça mais 10. Esvazia a bexiga, faça mais 10 repetições, segurando e relaxando. Esse relaxamento é muito importante. Eu não posso só contrair, contrair, contrair. Porque daí eu sobrecarrego essa musculatura e ela faz um efeito contrário. Entendeu? Em vez de fortalecer, ela vai ficar mais fraca ainda. Então eu tenho que, ó, contrair, segurar e depois relaxar, soltar. Esse relaxamento é importante. Um intervalinho entre uma contração e outra ali de uns 3 segundos, tá? Aí eu posso repetir, ó, de manhã, de tarde e à noite, 3 séries de 10 repetições. Tranquilo, fiz. E daí depois você pode ir aumentando isso. 10 está muito fácil, eu posso aumentar para 15, para 20 repetições, tá? Essa é aquela contração lá dentro, internamente, e que eu não faço contração nenhuma dos músculos aqui de fora, só lá dentro. Agora vamos trabalhar um pouquinho essa musculatura de fora. Quando eu falo para vocês de consciência corporal, é assim, ó, quando a gente vai aprendendo, qualquer exercício que você for fazer, vamos supor que você vai fazer um abdominal lá na sua sessão de musculação ou ginástica, aquele exercício que a gente sobe o tronco e volta. Estou trabalhando o meu abdômen. Só que quando a gente tem consciência corporal, conhece esse corpo, nessa hora eu também posso fazer a contração da região aqui do assoalho pélvico, do períneo, tá? Eu posso contrair e relaxar também, enquanto eu estou fazendo um exercício, tá? Agora eu vou colocar essa almofada aqui, ó, mas só para falar para vocês, mas eu não preciso usar. É que tem pessoas que precisam ter alguma coisa ali como apoio. Você pode usar uma almofada para não juntar os joelhos e fechar a perna, tá? Os joelhos, ó, estão alinhados com o quadril e os pés lá. Mão do lado do quadril, nós vamos fazer uma elevação. Esse exercício não é bom fazer numa superfície muito mole. Se a sua cama for muito mole, tudo, é até ideal que faça no chão, tá? Forra lá um tapete. Nós vamos inspirar contraindo, apertando. Aí nessa aqui a gente aperta um pouquinho, contrai o bumbum para dentro, contrai o abdômen
E eu volto devagar exalando, colocando, ó, coluna devagar, vértebra por vértebra no chão. Então a gente inspira, contraindo, levantando. E eu exalo, solta o ar na volta. Esse também é muito bom, além de nós trabalharmos toda essa região, né? Nós trabalhamos o interno da nossa coxa, que precisa ser fortalecido também, né? E toda essa região do assoalho pélvico, abdômen, glúteo e coluna lombar, tá? Exalei, soltei. E o mais importante sempre é traga a sua consciência. Na hora que você estiver executando o exercício, que músculo que eu estou contraindo aqui? Estou conseguindo segurar o xixi lá dentro, apertar? Pensa sempre nisso, tá? Então, na hora que eu elevo, na inspiração, eu contraio, seguro o xixi, aperta bem. E na exalação, eu relaxo. Esse vocês podem estar fazendo também, séries de 8 repetições, para quem ainda... Porque quando a gente eleva, acaba forçando um pouquinho o músculo da coxa, tem muitas pessoas que não conseguem levantar, não tem força muito de levantar o bumbum aqui do chão, né? Então, pode estar fazendo 8 repetições, 10 repetições, tá ok? Aí, outro exercício que também agora vai trabalhar um pouquinho, ó, o abdômen, mas nós vamos trabalhar essa região do nosso períneo. A mão fica, agora eu trago o joelho, ó, próximo, e eu aperto, seguro o xixi, contrai, e eu volto pisando lá o pé no chão. Inspira, contrai, abdômen para dentro e segura o xixi. Pensa nele lá dentro e volta, relaxando. E a gente tem que estar sempre com a bexiga vazia, porque muitas vezes a gente tem, ó, eu inspiro, aperto segurando e eu não posso, na hora que eu volto, soltar o xixi. O xixi tem que estar preso ali. Então, sempre fazendo. E quando eu faço, por exemplo, esse movimento, eu contraio muito o abdômen e se a bexiga estiver cheia, chega às vezes até ter uns escapes lá, né? Ou a gente sentir dor, né, na bexiga. Então tem que estar sempre vazia. Uma dica sempre que a gente dá para as pessoas que têm, né, problema de bexiga, assim, que já está tendo um pouquinho de escape, é você sempre, antes das atividades de esforço, você tem que esvaziar sua bexiga. Chegou na academia, vai no banheiro, faz xixi, aí vai para sua aula de ginástica, de pilates, de musculação, mas sempre esvaziar ela antes de fazer. Quando você já está tendo, né? Porque daí você previne de ter algum desconforto lá durante o seu exercício. Esse aqui também a gente pode fazer da mesma forma, tá? 3 séries de 10 repetições. Esse a gente já vai sentir bem mais aqui a região do abdômen, tá? Aí nós vamos tirar a almofada e nós vamos virar um pouquinho de lado para sentar. Nós vamos fazer uma parte sentada. Eu vou trazer a cadeira, Juliana, vou puxar. Prefiro fazer nela, que ela me dá mais segurança, porque o sofá é meio molinho, tá? Aí, conseguem me ver bem aqui? Nós vamos... Traz a sua coluna, deixa ela bem retinha lá. Uma coisa que é importante é a gente pensar assim, ó, quando a gente vai, nesse movimento que a gente vai fazer agora, é pra gente perceber bem o que é esse assoalho pélvico que a gente fala, né? Para vocês entenderem aonde que ele tá localizado ali, ó. Uma dica que eu dou é a gente colocar a mão embaixo do bumbum, aí vocês vão perceber que vocês vão sentir, quem tem o bumbum grande vai ter um pouquinho de dificuldade, porque vai ter muito músculo ali, muita carne, mas vocês vão sentar em cima da mão, vocês vão sentir 2 ossinhos, né, que são os isquios, né? Então quando a gente fala, eu sempre falo isso nas minhas aulas de ginástica, quem é minha aluna sabe,
Quando a gente senta, vai arrumar a postura, eu falo para as alunas, ó, abre o bumbum para poder sentar em cima dos isquios, em cima desses ossinhos, tá ok? Daí a gente já tem ali um alinhamento, aí a coluna fica retinha. E agora eu queria que vocês, sentado lá em cima dos isquios, senta, percebe eles, vocês vão inclinar o corpo um pouquinho para frente. Aí vocês podem até apoiar, se quiser, os cotovelos, mas só traz um pouquinho. Nessa posição aqui, é a posição geralmente que a gente usa para fazer xixi, né? Quando a gente vai no vaso sanitário, é essa posição. Essa aqui é a que mais facilita, né? Esse trabalho dessa musculatura aí, para vocês perceberem o que é o assoalho pélvico. Nós estamos sentados nessa posição aqui, em cima deles, tá? A musculatura tá lá. E nós vamos trabalhar um pouquinho o fortalecimento agora sentado. Aquilo que a gente fez ali deitado, de contrair e relaxar, vocês podem estar experimentando agora aqui. Só que eu queria que vocês percebessem o que é essa contração, quando eu falo assim, de contrair o abdômen e encaixa o quadril. A gente usa muito esse termo na ginástica, encaixar o quadril, né? Que é jogar o abdômen para dentro e o bumbum um pouquinho para dentro também, né? E daí vocês terem essa consciência de encaixar o quadril, deixar ele mais encaixado, o bumbum mais contraído. Para fazer qualquer atividade é sempre muito bom a gente fazer esse movimento, até quando estiver sentado. E isso é tudo uma questão de rotina. Se você começar a fazer, depois fica tão automático na sua vida que você vai sentar para assistir TV, quando você vê, você está contraindo ali essa musculatura também. E não fica aquela coisa solta, relaxada, né? E é essa contração, esse alinhamento da postura que ajuda também, tá? Então aqui nessa posição nós jogamos um pouquinho o tronco para frente. Eu quero que vocês também vamos trabalhar agora contraindo bem essa musculatura sentado. Tenha consciência lá, ó. Contrai, como eu falei, vocês não estão vendo, mas eu tô aqui, ó, contraindo e relaxando. O Juliano também tá fazendo, tá, gente? Ele tá ali na minha frente fazendo também. Contrai, segura e solta, relaxa. E agora nós vamos experimentar um pouquinho, segurar essa contração. Depois que a gente já está um pouquinho mais avançado ali nos exercícios, nós vamos trazer a contração, apertando o xixi lá dentro e nós vamos segurar. 1, 2, 3, 4, 5, soltei. Ficou difícil segurar 5? Segura 1, 2, 3, tá? Então vamos lá. Contrai, segura. 1, 2, 3, 4, 5, soltei. Sem soltar o xixi, tá? É só para soltar a musculatura. Vamos lá, inclina um pouquinho e pensa, lá dentro no interno você apertou o xixi. Percebe essa musculatura fechando. Segura 5 segundos e depois você vai relaxar. Esse é outro exercício que a gente costuma fazer quando já está um pouquinho mais avançado. Quando eu já fiz aqueles que eu só contraí e relaxei, eu já consigo sustentar essa musculatura. E a gente faz isso com qualquer músculo que a gente trabalha no corpo. Por exemplo, quando eu vou trabalhar um músculo, um exercício para rosca, bíceps, que eu faço aquela rosca direta, né, dobrando, trazendo e estendendo, a gente muitas vezes faz aqui, com um certo, eu contraio e relaxo, com uma certa velocidade. Depois a gente vai aprendendo a puxar e voltar, soltando, segurando. São os truques que a gente vai aprendendo para que esse músculo realmente fique forte, fortalecido. A mesma coisa tem que acontecer lá dentro. Então, cada vez que eu contraio, seguro nessa contração e volto relaxando devagar, esse músculo vai aprendendo que ele precisa, ó, segurar, fortalecer, né, e soltar.
Esse a gente também pode estar fazendo lá as 10 repetições, mas depois eu posso estar aumentando. O ideal também é se você conseguir repetir, sabe? Fazer de manhã, fazer à tarde, fazer à noite, também é legal. Principalmente para quando as pessoas já estão tendo aqueles escapes. Você sabe que tem dois tipos, né, Juliana? Tem aquela incontinência que chama a incontinência assim que a gente de esforço, que você deu um espirro, sai um pouquinho de xixi, riu, o cara contou uma piada muito engraçada, você riu, teve a contração ali, saiu um pouquinho, você percebe que saiu um pouquinho de xixi. Você foi atravessar a rua na faixa e você deu uma aceleradinha no passo porque estava vindo um carro e soltou um pouquinho, porque a gente percebe, saiu um pouquinho de xixi, né? Já são os pequenos escapes. Isso aí já é incontinência urinária. Tem gente que acha que, não, foi só um pouquinho. Já é incontinência urinária. A gente já precisa, já estar se cuidando, fortalecendo e muitas vezes já procurando um médico para começar, porque existem tratamentos hoje que a gente, quanto mais, tudo que a gente vai fazer na vida aí de tratamento, quanto mais cedo a gente começa, melhor. E as pessoas ficam constrangidas, não querem ir ao médico e ficam demorando e a coisa vai se agravando. Então, quando você perceber esses pequenos escapes aí, já é um alerta. Procure um médico especialista, ou seu ginecologista, urologista, e vai conversar com ele sobre isso. Olha, doutor, já estou percebendo ali uns pequenos escapes em alguns momentos. E daí você vai entrar muitas vezes com uma fisioterapia específica para essa área, né? Os exercícios que você vai aprender e vai prevenir para que o mal se agrave, né? Agora tem a incontinência que ela já é a de urgência, é aquela que vem aquela vontade de fazer xixi, só que do local onde eu tô até eu chegar no banheiro, já era. Aí o xixi já escapou, veio com tudo ali. Aí essa daí já tá num grau mais avançado, aí a gente muitas vezes já precisa entrar com medicamentos, tem vários medicamentos também que ajudam. Muitas pessoas deixam de usar medicamento porque tem uns efeitos colaterais ali, mas a gente precisa, além das fisioterapias, em alguns casos, né? Mas se você correr a tempo, você consegue desenvolver, né? E não precisa. Aqui sentado ainda, a gente pode estar fazendo também com a almofada, uma bolinha, tá? Até uma toalha. Pega, enrola uma toalha assim, ó, faz um bolinho e coloca lá no meio das suas coxas, do interno. Vem mais para a ponta um pouquinho da cadeira. E você vai movimentar, apertando um pouquinho, segurando o seu xixi, contraindo e depois relaxando. Aqui vocês não conseguem ver porque a contração é lá interna. Segura e solta, relaxando. Fazendo as repetições. Também posso fazer com ela aqui, contraindo, contando até 5 segundos e relaxando. Um outro exercício que eu posso fazer com ela, que além de fortalecer essa região do assoalho pélvico, também é muito bom para as pernas, é o exercício de agachamento, que a gente usa muito para sentar no vaso sanitário, né? Que é você elevar, tô com como é que fala? A almofada aqui, mas não precisa, eu posso fazer sem. Eu finjo lá que eu vou sentar e eu volto. Faço de conta que eu vou sentar e eu volto. E agora, ó, nesse faz de conta, eu aperto, seguro o xixi, isso, e volta. Segura e volta. É um exercício que é legal a gente fazer também. Eu sempre falo para os alunos, Juliana, porque às vezes a gente vai fazer xixi na rua assim,
num shopping, numa loja, num barzinho que você tá, em alguma coisa, e o banheiro tá daquele jeito, né? Ninguém gosta de sentar em vaso sanitário que não seja da sua casa. Então, quando a gente vai fazer isso, a gente não senta. Você vai fazer um xixi agachado. E fazer o xixi agachado, você tem que ter muita força aqui, ó, no músculo da coxa, né? Fazer segurando aqui. Então, esse exercício, quando a gente treina de fazer em casa, já você vai ter força, você vai conseguir fazer o xixi até no matinho, assim, que às vezes a gente vai num lugar e precisa fazer o xixi, né? Você consegue segurar. E eu falo, quem é minha aluna sabe que eu falo muito disso nos exercícios de agachamento. Como a gente precisa ter a coxa forte ali para aguentar. Porque quando a gente tá apurado de fazer xixi, Juliana, você já percebeu que você fica segurando? E daí quando você vai fazer xixi, o xixi começa e ele não para nunca. E você quer que ele termine logo, porque a sua coxa já tá ali doendo, né? E fica e não termina, né? Uma coisa que é... Graças a Deus, homem não tem esses problemas. Ah, né? tá. Graças a Deus. Graças a Deus, homem pode fazer xixi de pé, né? E faz xixi em qualquer lugar, até atrás do poste. Mas homem também tem problema de incontinência urinária, viu? E os homens, como eu falei lá no começo, muitos por vergonha. Eu conheço casos de homens que moravam sozinhos, já tinham ficado viúvos e tinham vergonha de falar pro filho, pra filha que estava com um problema já de escape, sabe? E a coisa foi se agravando. E ele teve um problema muito sério, Juliana, teve que ser internado urgente porque ele contraiu com essa coisa de ficar ali se escondendo uma infecção urinária gravíssima. Ele foi internado e já foi direto para UTI. Então a coisa é muito séria. A infecção, às vezes a pessoa ela faz um pouquinho do xixi, ela se urina e ela não troca a roupa íntima, ou às vezes ela tá com um absorvente, com alguma coisa, e demora muito para trocar. E isso ali, em contato direto, cria ali as bactérias e causa infecção. E a infecção é um mal seríssimo também, gravíssimo. Então, assim, são cuidados e coisinhas pequenas que a gente precisa ter, né, para poder ter qualidade de vida. E isso afeta, assim, tantas pessoas, independente da idade, a pessoa fica com vergonha de falar, né, que tá... E hoje em dia já tem tanta coisa legal, Juliana, tem calcinha já própria, assim, para quem tem problema de incontinência urinária, né, não é fralda, são as roupas íntimas. Ela é uma calcinha normal, né, que vem e tem os absorventes próprios, tudo. Então, quando a gente tá com algum probleminha, é melhor já correr atrás disso para evitar uma infecção, tá? Vamos fazer um pouquinho de pé agora, para vocês terem essa consciência, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, apoiado na cadeira, aquele exercício, nós vamos contrair e relaxar enquanto tá se movimentando, tá? Então eu vou elevar, agora eu vou contrair, abdômen para dentro, o glúteo para dentro, e eu vou segurar o xixi, ó. 1, 2, tô pensando lá dentro internamente. 3, 4, 5 e eu solto, tá? Inspira, eleva, contrai. Segura 5 segundos e desce soltando, relaxando. O soltando é o relaxar a musculatura. Na elevação eu contraio, pensa lá dentro, segurando. O músculo do assoalho pélvico, vocês vão sentir que ele começa ali atrás, tá? Na região do ânus, a gente já sente ele contraindo. Ele pega tudo. Ele no nosso corpo aqui, ele é igual uma pipa, assim. Ele tem as pontas que se prendem, né? E ele aperta, segurando, contraindo, e ele relaxa. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem executar esses exercícios em tudo que você está fazendo? Vamos supor que você está lá lavando uma louça, fazendo a sua tarefa. Eu estou fazendo, ó, lavando a louça comum e eu estou ali contraindo e relaxando. Contraindo e relaxando.
tá? Tô lavando, tô varrendo. Enquanto eu tô andando, vocês podem experimentar fazer isso. Você dá, contrai, relaxa. Contrai, relaxa. E vai fazendo isso enquanto vocês estão andando. Depois vai ficando tão automático que vocês começam a fazer várias vezes. Uma dica que eu dou sempre é quando a pessoa já está ali, tendo aqueles pequenos escapes, sabe? Que a gente precisa trabalhar o fortalecimento, faz uns bilhetinhos e prega. Prega na geladeira, na frente da sua pia, que é um local que você vai ficar durante um tempinho, na tábua de passar roupa. E daí, quando você estiver ali perto da TV, que daí você está ali vendo a novela, vendo seu filme, enquanto você está ali, você vê o bilhetinho, aí você lembra que você tem que estar trabalhando, fortalecendo essa musculatura do assoalho pélvico. A gente vai para academia, a gente trabalha braço, trabalha perna, né? Trabalha abdômen, mas tem que lembrar que tem que trabalhar esse interno, essa musculatura lá do nosso assoalho pélvico também. Ela fortalecida é que vai sustentar os nossos órgãos aqui. E uma coisa que é muito importante vocês saberem, que é o que eu comentei já. Quando a gente percebeu que já está tendo ali os primeiros escapes, a gente procurar ajuda. Não tenham vergonha de chegar, né, num filho e falar: filho, olha, eu tô tendo já um pouquinho de problema aqui, eu percebi que a minha calcinha tá ficando molhada, a minha cueca tá molhando, e daí já vai lá procurar um médico especialista e ele vai, nessa avaliação, você vai falar como é que aconteceu isso com você, ele já vai te falar e direcionar que tipo de incontinência você tá tendo, que tipo de tratamento no seu caso, né? Tem pessoas, várias pessoas que têm problemas neurológicos. Teve um AVC, por exemplo. O AVC, vocês sabem, ele interfere muito nos nossos movimentos. Algumas pessoas têm um AVC, por exemplo, que paralisa um lado. Vamos supor que o seu lado direito, né? Então ele vai interferir muitas vezes nessa questão do controle do xixi e do cocô. Quando a pessoa vê, ela não sente que ela fez, né? Porque ela perde esse comando. Então precisa também de ajuda. E outra coisa que causa muito é o diabetes descontrolado. Pessoas que o diabetes uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Esse diabetes descontrolado também causa incontinência urinária. Então tudo isso o médico vai saber avaliar e poder encaminhar vocês, mas não tenham vergonha de procurar ajuda. A gente precisa, porque quanto mais cedo eu começo os cuidados, mais cedo eu começo a fazer a prevenção de tudo isso, mais qualidade de vida, né? Porque a gente quer chegar, todo mundo quer chegar no 100, mas quer chegar no 100 bem, né, Juliana? Porque o problema dos escapes, de ter que usar fralda, o maior problema, na verdade, é o custo também, né, Juliana? Juliana sabe que agora ele já está fazendo estoque de fralda, porque ele vai ser papai aí, mas aí ele percebeu que lá nas farmácias a fralda geriátrica ela é bem mais cara, né, Juliana? É caro esse negócio de fralda, é difícil. Tem que fazer consórcio, né? Então vamos, procurar através de qualidade de vida, fazendo os exercícios, tendo saúde, né? Que vocês vão conseguir controlar e prevenir essas doenças. Isso tudo que a gente fez aqui, lembra que vocês têm que repetir, tá? Se vocês tiverem dúvida, volta nessa live, assiste novamente e vão praticando. Pratica, faz os bilhetinhos, espalha pela casa, faça enquanto vocês estão fazendo a sua atividade na aula de musculação. Até nas aulas dentro da piscina, de natação, de hidroginástica, a gente pode estar contraindo e relaxando essa musculatura do assoalho pélvico, tá ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês pratiquem esses exercícios que a gente fez aí nessa manhã de hoje, que vocês tenham um final de semana lindo, abençoado, tá? E a gente se vê no próximo sábado. Beijo grande para vocês. Bom dia, tá? E um bom final de semana. Isso aí, bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.